Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui. Muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas, muito prazer. Eu sou Luísa Trigo. Eu sou apaixonada por Cristo. E, gente, sabe o que eu acabei de perceber? Eu acho que quando as pessoas falam quem caiu de paraquedas, talvez elas pensem que é de fato caiu de paraquedas. Mas, gente, eu falo assim porque é para aquelas pessoas que, tipo, chegaram hoje. Aquelas pessoas que chegaram, pousaram nesse episódio e não fazem ideia onde estão. Então sejam muito bem-vindos. A gente é um podcast que fala justamente sobre espiritualidade. E, gente, hoje eu trouxe um tema muito especial. É o nosso primeiro Natal do podcast. E eu não poderia deixar de fazer um episódio especial, até porque Natal, gente, como todo mundo sabe, não é só sobre presentes e Papai Noel, é sobre uma pessoa maravilhosa que sempre está com a gente, não só no Natal, porque assim, gente, pensa, presente, Papai Noel, ceia, tudo isso a gente só tem no Natal. Mas Jesus Cristo a gente tem todos os dias da nossa vida. Então é muito bom te receber aqui, é muito bom receber ele aqui. E vamos falar sobre isso hoje, gente. Hoje eu vou alternar entre oração e reflexão. Então a nossa oração, gente, começa agora. A nossa oração começa nesse exato momento, quando a gente se prepara para falar sobre ele. E hoje eu não vou conseguir falar tudo o que ele é. Eu já tenho aí uns 2 episódios, 3, falando sobre Jesus Cristo, especialmente sobre ele. Porque falar dele a gente fala em todos os episódios, mas falando especialmente sobre ele, a gente deve ter uns 2 aí. E agora esse. Então, eu vou dividindo, porque Jesus é um tema enorme, é um tema gigante, que mesmo que eu passe a vida inteira aqui, eu nunca vou conseguir, de fato, dizer o que Jesus significa pra mim. Mas hoje eu quero falar de algumas coisas específicas que ele me ensinou e que vão ser muito bonitas. Para isso eu vou usar 2 capítulos da Bíblia, 2 versículos da Bíblia e um capítulo desse livro maravilhoso que eu já usei aqui outras vezes com vocês, que se chama Seu Nome é Jesus, de Max Lucado. Então, daqui a pouco a gente fala dele. Mas, gente, eu quero começar falando sobre Jesus em um ponto muito importante que eu tava lendo alguns capítulos da Bíblia que falam sobre o nascimento de Jesus. E eu percebi algumas coisas bem bonitas, algumas reflexões que eu queria conversar com vocês. Então, se você quiser, fecha os seus olhos, interioriza essa presença. Agora nós vamos receber a presença daquela pessoa que sempre está lá pela gente, então que a gente possa oferecer esse momento, que a gente possa tirar esses 20 minutinhos do nosso dia para oferecer esse momento. Já está chegando o Natal. Eu sei que esse episódio ele não tá de fato no dia do Natal, até porque eu sei que o dia do Natal é um dia da gente ficar com a nossa família. Então, vamos preparar o nosso coração antes, vamos preparar o nosso coração para essa data tão especial, que a gente vai entendendo o real significado aos poucos, né? E para isso, para contar para vocês esse pensamento que eu tive, eu vou utilizar de Lucas 2. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia, fique à vontade. Se não, eu vou conduzir aqui, eu vou ler para vocês, então também não tem problema. Essa temporada vocês estão escapando de pegar a Bíblia, porque como é de fato uma oração, eu queria que vocês concentrassem, né? Tô abrindo aqui. E em Lucas 2, ele conta um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. E tem uma parte que ele fala que eu queria comentar com vocês. Então, feche os teus olhos. Se você quiser ficar com eles abertos, também pode ficar. Eu falo que eu gosto de fechar os olhos na oração, porque, como eu disse em um outro episódio, o essencial é invisível aos olhos. Então, para mim, a oração é essencial e a gente não consegue, de fato, vê-la. Então, eu gosto de fechar os olhos para interiorizar isso. Em Lucas 2, 6, ele fala assim: José e Maria estavam no estábulo para o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu e fala assim: enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para quem não sabe, quando José e Maria tiveram Jesus Cristo, eles tiveram Jesus em um estábulo, onde ficam animais, né? Justamente porque
o dono da hospedaria falou que não havia lugares para eles. Lembrando que Maria estava grávida, gente. Então, assim, eu acho que, minha humilde opinião, eles poderiam ceder o lugar para Maria. Porém, José e Maria não deixou que isso comprometesse o nascimento, não deixou que isso tornasse a história menos bela. Na verdade, isso só deixou ela mais linda. Porque Jesus, logo que nasceu, ele já nos deu um ensinamento. Então, para o Natal desse ano, em oração, eu queria pedir para você, Pai. Eu queria pedir, Senhor, que o Senhor me desse a chance de acolher alguém. De acolher alguém. E eu não tô falando sobre acolher fisicamente. Eu não tô falando sobre ver alguém na rua e chamar para entrar para dentro da minha casa. Eu não tô falando só sobre isso. Eu tô falando sobre um acolhimento espiritual. Eu tô falando sobre um acolhimento sentimental, emocional. Eu tô falando sobre um acolhimento que a pessoa ela nem precisa saber que ela foi acolhida. Mas que eu, dentro do meu coração, eu possa acolher essa pessoa. Eu possa, Pai, perdoar essa pessoa. Eu possa, internamente, mesmo que eu não queira falar diretamente para a pessoa, falar, eu te entendo. Eu oro por você. Eu tô te vendo. Nesse Natal, eu trago muitas pessoas no meu coração que eu quero muito entregar nas suas mãos, Senhor. E é delas que eu tô falando hoje. São dessas pessoas que estiveram comigo ao longo desse ano, ou que infelizmente não estiveram, mas são pessoas que eu quero entregar nas suas mãos, são pessoas que eu quero acolher neste Natal. Eu quero acolher espiritualmente, Pai. Eu peço que através de você elas recebam o meu abraço. Eu peço, Senhor, que através de você o Senhor entregue para elas esse conforto. Eu quero pedir hoje, Pai, por todas as pessoas que eu trago em oração, que eu quero que se aproximem de você, Pai. Todas essas pessoas que eu quero que sintam o teu calor, que sintam o teu abraço, que sintam o teu Espírito Santo. Eu quero trazer essas pessoas em oração hoje. Eu quero que esse Natal, quando eu estiver com a minha família, ou com os meus amigos, ou com aquela pessoa que eu amo, eu peço, Senhor, que o Senhor não se esqueça deles. Que o Senhor não se esqueça de acolhê-los, Pai. Eu tô lembrando deles hoje. Lembra dessas pessoas. Dessas pessoas que você quer dar conforto hoje, que você quer acolher. Pensa naquela pessoa que você queria a mesma coisa que você teria feito com Maria. Pensa naquela pessoa que você quer acolher. Se é um estranho que você viu na rua e acha que está precisando de ajuda, você não precisa nem saber o nome dessa pessoa. Mas coloca ela na sua oração hoje. Tem uma coisa que eu já comentei em outros episódios, que é Deus ama que nós oremos um pelos outros. Então eu tô orando por essa pessoa hoje, Pai. Para que o Senhor não se esqueça dela do mesmo modo que o Senhor não se esquece de mim. Eu peço, Pai, que eu seja instrumento da sua paz. Que através de mim as pessoas sintam o teu calor. Que através de mim as pessoas sintam o teu espírito que é santo. Que eu possa fazer pelas pessoas, Pai, o que não fizeram pela sua mãe, pela nossa mãe. Que eu possa fazer pelas pessoas o que aquele homem na hospedaria não pôde fazer por Maria. O seu nascimento foi belo, Jesus. O seu nascimento nos deu paz. Nos prometeu grandes planos e que o Senhor cumpriu eles com muito amor. E ainda fez muito mais. Jesus nasceu no simples. Jesus nasceu num estábulo, numa manjedoura.
Jesus é o nosso rei. Nós falamos sobre rei, mas Jesus nunca usou uma coroa de ouro. Jesus nunca usou um manto de veludo. Jesus nunca andou em cavalos. Jesus nunca teve um palácio. Jesus nunca dormiu em um berço de ouro. E mesmo assim, ele conseguiu influenciar, conseguiu salvar mais do que um povo. Conseguiu salvar mais do que um simples reino. Jesus foi capaz de salvar até aqueles que fisicamente não pertenciam mais a esse mundo. Jesus foi capaz de salvar todos eles, mesmo não sendo o rei que todos pensavam, que era a denominação de rei. Jesus nasceu no simples e através disso, ele nos ensina que ele se mostra no simples. Então, Jesus, eu te peço agora, pede para ele, para que através do simples você enxergue ele. Para que através do simples, dos detalhes, das palavras, das pessoas, dos sentimentos, do tempo, que através dos milagres, você enxergue ele. Pai, manifeste a minha vida no simples. Que eu consiga dar valor ao simples. Que eu consiga dar valor às pessoas que eu tenho à minha volta que me fazem te sentir. As coisas que eu tenho à minha volta que me fazem sentir a tua presença. O Senhor viveu no simples. O Senhor nasceu no simples. Porque o Senhor queria nos ensinar que não precisa de muito para se viver. E que a salvação, ela não depende de uma classe social, ela não depende da cor que você é, ela não depende da pessoa que você ama. O Senhor nos mostrou que a salvação não depende nada disso, de que ter uma vida feliz não depende de coisas materiais e não depende de julgamentos, não depende de posses. Você nos mostrou que a salvação, ela vem através do simples. Ela vem através do comum. O Senhor nos mostrou isso. E tendo pessoas ao seu lado, o Senhor nos mostrou que você se faz sim nas pessoas. Você se faz sim nas pessoas à nossa volta. Por isso, Pai, eu te peço que eu dê valor às pessoas que estão à minha volta, Pai. Que eu dê valor às pessoas que estão à minha volta. Que eu dê valor a cada alma perto de mim, porque o Senhor se faz nelas também. O Senhor uma vez nos disse que quando você estiver entregando água ao necessitado, que quando você estiver entregando comida ao necessitado, é a você que nós estamos entregando, Pai. Não nos deixe esquecer disso, Senhor. Não nos deixe esquecer que através da união, que através do amor a gente te encontra, Pai. Que através da caridade o Senhor se faz presente. Eu quero te apresentar outro versículo para acompanhar esse momento de oração. Eu quero te apresentar o que está dizendo em Mateus 2 também. Em Mateus 2, 12, ele fala assim: E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aqui a gente está falando sobre os reis magos, Pai. O Senhor conhece bem, que vieram te presentear. Antes, os 3 reis magos tiveram uma conversa com Herodes, que era o imperador. E o imperador disse, o rei disse, que avisassem Herodes, para que Herodes também pudesse adorá-lo. Mas isso não era verdade, ele não queria adorá-lo, ele queria apenas saber quem era o que era denominado o rei. E em sonho, os magos foram avisados para que não voltassem a Herodes. E eles mudaram de ideia e não foram a Herodes. Então, Senhor, através disso, através com que o Senhor fez nos 3 reis magos, eu peço que o Senhor mude a nossa cabeça. Que o Senhor mude
as nossas ideias, que o Senhor, neste dia, renove os nossos pensamentos, renove o nosso coração. Pai, limpe a nossa mente, limpe os nossos preceitos, limpe isso, Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Assim como o Espírito Santo falou para aqueles reis não voltarem a Herodes, assim como aqueles reis chegaram e falaram: não volte, não vamos voltar, porque já está escrito as maravilhas que Jesus vai fazer. Assim como isso aconteceu, Pai, nos transforme. Faça com que a gente não tenha medo de se renovar, não tenha medo de te escutar e de mudar de ideia por conta da sua palavra, por conta da sua força, Senhor. A gente pode sim mudar de ideia, Pai. Pai, nos dê olhos, nos dê olhar, para que nós possamos enxergar a estrela que o Senhor nos aponta. Assim como os magos seguiram a estrela para te encontrar, Pai, eu peço que o Senhor apresente essa estrela para nós. Essa estrela que vai nos levar até você, Senhor. Apresente para nós essa estrela, Senhor. Que ela brilhe como brilhou. Que ela chame a nossa atenção como chamou a dos reis. Pai, eu peço que na noite de Natal, que o Senhor nos dê uma estrela para olhar. Nós estamos te pedindo, Senhor. Nós estamos te pedindo essa comprovação. Que o Senhor nos dê olhos para enxergar essa estrela e que o Senhor nos dê essa estrela. Em outras palavras, Senhor, que o Senhor nos dê um olhar espiritual que nos faça te enxergar e enxergar as maravilhas que o Senhor nos oferece, as maravilhas que o Senhor faz por nós. O amor, ele pode sim vir do simples. O amor literalmente nasceu do simples. O Senhor é amor, Pai. Nos lembre sempre disso. Que a gente não se esqueça de onde nós viemos, Pai. Eu quero ler uma parte para vocês, para a gente continuar a nossa oração desse livro. Esse livro tem uma parte que ele fala assim: ele veio não como um clarão de luz, nem como um conquistador inacessível, mas como aquele cujos primeiros choros foram ouvidos por uma moça simples e um carpinteiro sonolento. Deus se fez homem através de Jesus, e através disso ele nos lembra como nós temos que ser humildes. Jesus podia ter chegado através de um clarão de luz, abrindo os céus, fazendo festa, provando logo de cara de que ele não era desse mundo. Mas ele veio em um estábulo de uma moça e um carpinteiro. Da pura humildade. Da pura simplicidade. Para mostrar que qualquer um é capaz de amar. Qualquer um é capaz de chegar até ele. Porque ele não é algo, Jesus não é algo que está longe, não é um espírito que está longe, que está inacessível. Ele está tão perto que ele se tornou carne igual a nós. Ele está tão perto que ele saiu do ventre de uma mulher.
Que eu lembre do simples e da humildade, Pai. Que eu lembre de onde eu vim, Senhor. Nesse Natal, graças ao Senhor, eu vou ter a minha família. Talvez ela não esteja completa, mas eu vou ter a minha família. Eu vou ter o que comer. Que eu lembre, Pai, das pessoas que não vão ter isso. Mas que mesmo sem isso, sem essas coisas materiais, que o Senhor se faça presente, Pai. Que o Senhor se faça presente no nosso coração, Senhor. Que a gente não esqueça de você. Nem hoje, nem no Natal e nem pelo resto da vida. Que a gente não se esqueça de nada disso, Senhor. Para encerrar a nossa oração, eu queria ler também uma parte do livro que eu achei muito bonita. Ele era tangível, acessível e alcançável. Aqueles que caminharam com ele lembram-se não de um título ou de uma designação, mas de um nome: Jesus. Jesus, ele não virava para cada um e falava: não, Jesus não, seu Salvador, seu Mestre. Jesus nunca precisou de um título. Nós demos um título para ele porque nós não conseguimos entender como ele poderia ser humano. Jesus não queria que a gente enxergasse ele de uma forma elevada e muito longe. Ele queria que a gente enxergasse ele perto de nós. É por isso que o Salvador recebeu um nome como todos os outros. Assim como eu me chamo Luísa, Jesus Cristo se chamava Jesus. É assim que eu me sinto próxima dele. É assim que eu sinto ele aqui, porque eu lembro que Jesus foi um de nós. Quando Deus decidiu revelar-se, ele o fez por meio de um corpo humano. A língua que chamou o morto para fora era uma língua humana. A mão que tocou o leproso tinha sujeira embaixo das unhas. Os pés sobre os quais a mulher chorou tinham calos e estavam sujos. E suas lágrimas, não se esqueça de suas lágrimas, vieram de um coração tão partido quanto o seu, e o meu às vezes fica. Jesus era humano. Jesus chorou. Jesus chorou, gente. Ele entende a sua dor. Ele quer se fazer presente do seu lado. Então, não enxergue Jesus como algo longe, como algo inacessível. Você sabe que ele está aí. Você sabe que ele está te enxergando. Ele te vê. Pai, obrigada. Obrigada pelo Senhor me ver. Pelo Senhor não ter se esquecido de nós. O Senhor se fez humano, sofreu muito mais do que nós sofremos, muitas vezes. Sofreu com dores. Jesus pode ter ficado doente alguma hora. Sofreu com coração partido, com as pessoas. E mesmo assim o Senhor não desistiu de nos ensinar, de nos apresentar o amor. Eu não poderia ser mais grata, Senhor. Você pode continuar a sua oração. Você pode continuar a sua oração até o Natal, até depois, e depois, e depois. Permaneça aqui, Senhor. Permaneça nesse lugar. Permaneça dentro dos nossos corações. Permaneça entre nós. Fica aqui, Pai. Não vá embora, Senhor. Fica aqui, Pai. Deixa a gente lembrar de Ti. Se faz presente para que a gente nunca esqueça, Senhor. Do quão grande e simples o Senhor era. E o Senhor ainda é.
Amém, Pai. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Eu agradeço muito que você tenha orado comigo. Que o seu Natal seja um Natal mágico. E que você não se esqueça dele. Eu desejo um Feliz Natal para todos vocês. Celebrem. E celebrem o nascimento dele. Celebrem a vida dele. Assim como você comemora aquele aniversário daquela pessoa mais importante, comemora o aniversário dele também, lembrando do aniversariante. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, viu?